Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier aqui de Santos, Rádio Portal da Luz, TV Goiás Espírita e RS TV Esperança, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier, Ivaldo Vieira, pelo espírito de André Luiz, com nosso amigo, nosso companheiro, nosso irmão, professor, Otacílio Rangel. Boa noite, professor, como estamos? Olá, Ronaldo, boa noite. Boa noite, Ana, que está aí nos bastidores. Boa noite também a todos os nossos amigos que já estão aqui conosco. É sempre um prazer, uma alegria a gente poder estar aqui juntos, aproveitando bem o nosso tempo, buscando enriquecer a nossa mente, o nosso coração, de informações espirituais que tanto nos ajuda no processo de evolução que todos nós devemos cuidar, né? Porque a evolução nossa é feita por nós mesmos, pelo esforço que nós vamos fazendo. Então, quanto mais a gente aprende, mais recurso a gente amealha para a nossa caminhada segura. Então, é muito bom a gente estar junto fazendo isso. Um grande abraço a todos, que possamos ter uma noite cheia de alegria e de aproveitamento. E hoje já temos bastantes amigos aí, aposto, né, professor? Isso, temos mesmo. A Osmarilda, a Nilce, Ostila, a Olga, a Antônia Clara, a Lala, o Luiz Erlan, a Selva, a Graça Reis, a Marilda, a Valéria, Francisca Gil, a Carmela, a Suzy Prudente, o Silvio e companhia lá, o Silvio, Silvinha, a Rosalina, a Isso. Mara Machiori, o Gilberto, a Lourdinha, a Angélica Pincelli, a Luciene, a Vera aqui de Santos, José Luiz Arantes também, que sempre está conosco, a Helena também, sempre está conosco, o Anselmo, a Mara, a Dilva, a Wanda, a Maria Marchiori, a Marta, Silvia Aparecida, Sandra Maria, Sandra Sorage, o Rafael também, que sempre está conosco, a Patrícia, a Kátia lá de Salvador, a Regina Márcia aqui de Santos, o André Luiz, né? Nome do nosso querido espírito que psicografou essa obra junto com o Chico, a Isis, a Débora, e aí vai, professor. Tem mais aqui, hein? Hernani, a Miriam, a Rosângela, a Silvana. É muita gente. A É Perpétua, muito... a Marília, a Fátima. Agora eu vou até o fim, professor, que nem diz a Ana. Vamos O lá. Luiz Carlos e a Sandra. Agora a Marlúcio. Então, eu gostaria de agradecer a Suzy, que nos lembrou, né, da nossa estada lá em Goiânia. Nós fomos na casa dela, foi muito bom, tivemos uma reunião com o pessoal de Goiânia, foi muito agradável. Meu coração se encheu de alegria também, viu, Suzy? Um abração. Eu vi as fotos, Suzy. Muito bom. Também, né, estamos felizes aqui, a Silvia, lá de São José do Rio Preto, a Rosalina, o Silvio, mas o Silvinho, são também pessoas muito gentis, que a gente teve a oportunidade de ir em São José do Rio Preto, encontrá-los, poder abraçá-los pessoalmente. É sempre muito bom a gente poder estar juntos. Muito bem. A Ana Cita aqui, ó. A Ana Cita colocou, pulou eu, cheguei primeiro. Isso Perdão, mesmo. Ana. A Ana é firme, está sempre aí. É, pensei que eu tinha Chega falado cedo, né, ela. Ana? Perdão, Ana, um beijo. Professor, então, para começar, vamos à prece? Vamos fazer a nossa prece. Lembrar que orar é estar em comunhão com o nosso Pai Celestial. Por isso, a gente deve fazer o nosso esforço de colocar a nossa mente com paz, com tranquilidade, na presença de Deus em nossas vidas. Na presença de Jesus, esse amigo bondoso que cuida de nós desde sempre.
desses espíritos generosos que trabalham com Jesus pela paz do nosso mundo, pela evolução de todos nós, que estão sempre nos amparando, nos abrigando, intuindo as nossas mentes com ideias boas, estimulando em nós os sentimentos de fraternidade. E somos profundamente agradecidos a Deus, a Jesus, a esses amigos bondosos que nos amparam na nossa trajetória evolutiva. É sempre bom podermos reunir em nome de Deus, em nome de Jesus, sabendo claramente que Jesus está conosco sempre, que está sempre nos amparando, nos assistindo, como nosso governador espiritual. Parece difícil a gente compreender isso, mas Jesus, como espírito angelical, tem a capacidade, a competência de conhecer cada um de nós, que ele chama de ovelhas confiadas pelo Pai Celestial ao controle, à ajuda, à atenção dele. E dizer que nenhum de nós vai se perder desse redil, né? E é importante a gente entender que mesmo com a nossa transição planetária, onde muitos espíritos irmãos nossos vão ter que ser transferidos para um mundo de expiações e provas, em condições mais árduas de vida, para seguirem o processo evolutivo, ainda assim, indo para lá, eles não serão deserdados da presença de Jesus, porque certamente Jesus os acompanhará, transferindo a todos eles, ou a todos nós, devagarinho, na medida em que nós mesmos fomos conquistando os recursos para isso. O amor é universal. Esse sentimento que nos une é imortal. Uma vez que conseguimos, aprendemos a amar o nosso semelhante, nunca mais deixamos de fazer isso. Ampara-nos, Jesus, para que possamos seguir contigo, sempre para frente, para o alto. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Muito Então, bom. professor, né? Vai começar falando daquela pergunta que foi deixada, né? No capítulo anterior, na sexta-feira passada, nós estudamos, não é, a gravidez, né, a gravidez frustrada, né, o nascimento, a gestação frustrada. E nós vimos, né, algumas condições em que isso ocorre, e o André Luiz trata disso muito bem, mostrando e confirmando aquilo que a gente aprende no Livro dos Espíritos, que é possível ter uma gravidez, não é? Uma gestação de um corpo biológico sem a presença de um espírito reencarnante. E que isso muitas vezes se dá pelo próprio desejo ardente da mãe, que deseja ardentemente o filho, mas que, por isso mesmo, o faz de uma maneira voluntariosa e nem sempre condizente com o projeto de desenvolvimento espiritual, onde um espírito reencarnante possa participar. Então, nesse caso, o espírito, né, o corpo físico, pode se formar biologicamente, seguindo as leis da hereditariedade recebida do óvulo e do espermatozoide do casal, e se desenvolver no formato humano, porque a mãe é, nesse caso, a mente poderosa que deseja o filho, que formata, né, que dá condições para o corpo biológico seguir os moldes do seu próprio desejo. Então, nasce uma criatura, né, mas que, como não tem um espírito ligado ali, ele vai deixar de viver, porque ele só tinha a vida vegetativa, enquanto ligado à mãe pelo cordão umbilical, e alimentando-se, portanto, pelos desejos e pelas energias físicas e espirituais da mãe. Então, nesse caso, não é?
é um natimorto que acontece. Então, isso é possível acontecer. Mas há outros casos em que a gestação, não é, pode, eventualmente, também ser frustrada por outras razões. Uma delas é por uma deformação genética, que foi bem lembrado por um companheiro nosso, chamado de mola hidratiforme, ou gravidez molar. E essa gravidez molar, como eu não havia esbarrado com esse tema antes, então eu fui estudar e aprendi as razões que provocam esse tipo de coisa, e vamos conversar aqui antes de entrar no capítulo 34, ou no capítulo 14 da segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, que vai falar sobre o aborto criminoso. Então, vamos lá primeiro. O que é gravidez molar, não é? O que é mola hidratiforme, ou gravidez mola hidratiforme? Tem um nome estranho, né? Hidratiforme, né? Ou hidrate... a palavra hidrate vem de hidratação, né? De formação de água. Isso se dá porque a placenta, no processo dessa gestação, que é uma modificação genética, que depois eu vou explicar, essa placenta ela se forma de uma maneira cheia de grânulos, cheia de alvéolos, parecendo cachinhos de uva, não é, cheio de água, né, no envoltório dessas células, que vão se reproduzindo de uma maneira muito mais rápida do que a própria gravidez. E por isso mesmo, a mãe, a mulher que está com esse tipo de gravidez, vê o ventre crescer muito mais rápido do que uma criança normal. Por isso, acaba sendo descoberto em tempo de fazer o atendimento médico necessário. E o atendimento médico necessário vai ser exatamente, né, interromper o processo gestativo, que não é um processo gestativo normal, não há possibilidade de ter um espírito ali ligado, porque é anômalo, e aí o médico, então, faz uma extração desse material gravídico do útero materno, faz uma curetagem, não é? Para poder limpar de vez o útero, e depois disso, a mulher é recomendada ficar 1 ano, né, sem a possibilidade da gravidez, porque ela precisa se recuperar com esse tipo de processo. Então, por que se forma esse tipo de gravidez? Ele se forma pelo seguinte: na formação do ovócito, que é o óvulo em formação, muitas vezes forma um óvulo sem o núcleo da célula, isto é, sem o material genético da célula, ou com um núcleo inativo. Então, nesse caso, os genes, os cromossomas da mãe não vão poder participar do processo germinativo. Então, o espermatozoide que alcança esse óvulo, não é, e o fecunda, não é, vai ser o único gene que vai ser ativo do espermatozoide, portanto, os genes do pai. E esses cromossomas, então, do pai, se replicam, porque é só metade, 23 cromossomas, ele se replica e forma uma célula diploide. Quer dizer, tanto o óvulo como o espermatozoide são célula haploide. Isto é, ela tem metade dos cromossomas de uma célula normal. Então, nesse caso, não é? Como o ovócito está sem a carga genética própria da mulher, só o espermatozoide, que vem do pai, que contribui com a informação genética cromossomática. Então, os 23 cromossomas se duplicam e formam 46 cromossomos numa célula normal, mas não tem nenhuma informação genética da mãe. E por causa disso, esse ovócito,
né, fertilizado dessa maneira, vira um óvulo com alteração genética. Então, na sua replicação, ainda dentro da trompa de Falópio, que recebeu o óvulo a partir do ovário da mulher, cai na trompa de Falópio e vai andar dentro do tubo da trompa até cair nas paredes do útero, onde vai poder migrar, não é? E se fixar na parede do útero através dessas mesmas células que vão se dividindo. Então, a primeira divisão forma 2 células, na segunda divisão forma 4 células, na terceira forma 8 células, e na outra, na seguinte, 16 células. A partir das 16 células, a gente já chama esse aglomerado de células derivada do ovo fecundado, ele é chamado de mórula, e ele continua se dividindo. Quando tem da ordem de 70 a 100 células, ele então está já praticamente dentro do útero, aí um pouco de líquido uterino entra dentro desse aglomerado de célula e separa 2 grupos de células. Uma delas, que a gente chama de trofoblastos, e uma outra que a gente chama de embrioblastos. É como se dividisse o grupo de células, migra um pouco, uma para um lado, outra para o outro, uma para um lado, outra para o outro, e cada um desses grupos que estão interligados ainda e tem um líquido interno separando elas, esses trofoblastos, eles sofrem uma modificação, uma diferenciação celular, algumas dessas células se fixam na parede interna do útero, não é, para fazer a fixação, a nidação dessas células, para poder desenvolver, em princípio, o embrião. E a segunda parte dessas células, ainda dos trofoblastos, vai formar a placenta, enquanto que as outras células, chamadas embrioblastos, vai formar o neném, vai formar o feto, que vai depois formar a criança. Então, o processo normal seria assim. No caso do ovócito não ter a carga genética, não há formação do tecido embrioblasto. Então, não vai ter neném, vai ter só uma placenta que vai se formar, mas uma placenta com uma deficiência genética, porque só tem gene do pai. Então, ela não se forma normal, ela se desenvolve como flocos, né, como grumos, né, como cachinhos de aglomerado celular, cheio de líquido, não é? E se desenvolve muito rapidamente, que é o que a gente chama de mola hidratiforme. Então, isso se desenvolve muito rapidamente. Como é que se pode descobrir isso? Tem 2 exames que permitem fazer isso. O primeiro exame é um exame de sangue, onde a gente mede um hormônio chamado gonatrofina, que é, no caso da mola hidratiforme, dessa gravidez molar, ele é alterado na sua quantidade, ele tem uma quantidade muito maior do que numa gravidez normal. Então, os médicos desconfiam que tem alguma alteração, aí faz um ultrassom do útero até antes do 3º mês de gravidez e vê a formação granular, não é? Dessas esferinhas cheias de líquido da placenta, e vê, então, que é uma gravidez molar. Então, eles fazem a retirada por sucção desse material gravítico e faz uma curetagem, raspa a parede do útero e limpa o útero para que ele possa, então, depois se recuperar e ficar pronto para uma nova gravidez. Então, há 2 tipos de gravidez molar. Uma chamada gravidez molar completa, que é essa em que o ovócito, ou o óvulo da mulher, não tem
a carga genética feminina. Então, só a carga genética masculina é que vai funcionar ali e não forma dessa maneira embrião. Então, os embrioplastos não são formados, né, depois da ordem de 100 divisões, de 100 células constituindo as diferentes divisões celulares que aconteceu, entre 70 e 100 células. Mas há um outro tipo de gravidez, ainda chamado gravidez molar incompleta, que nesse caso você tem o óvulo com a carga genética, mas em vez de entrar um espermatozoide, entra 2. Isso é raro de acontecer. Entram 2 espermatozoides. Então, tem 2 cargas genéticas. Então, ao invés de ter 46, vai ter 69 cromossomas, porque tem 2 cargas genéticas cromossomáticas vindo do núcleo dos espermatozoides, porque entraram 2. Então, isso também vai acontecer de ter uma anomalia genética. Nesse caso, quando as divisões celulares alcançam o número entre 70 e 100 células, e que há separação do grupo celular para formar os trofoblastos e os embrioblastos, nesse caso agora forma embrioblastos, porque tem informação genética da mãe, tá certo? Só que a placenta continua sendo deformada e cria o mesmo tipo de problema. E as células embrionárias que vão dar origem ao neném também têm uma modificação genética diferenciada. E, nesse caso, não forma um neném normal e não vinga. Geralmente, não passa dos 3 meses de gravidez. Então, também, o desenvolvimento é grande, o nível de gonadotrofina é alto, e aí os médicos desconfiam, por isso tem que ter acompanhamento médico, desconfiam de uma gravidez, então, estranha, com um processo genético modificado, e faz, então, o procedimento médico de prevenção dessa gravidez, porque ela não vai ao final. Não há como um espírito se ligar a essa estrutura embrionária que já está com deficiências genéticas básicas, que não vai conseguir formar um embrião corretamente, por causa da carga genética dupla do pai. Então, nesse caso também, então, tem que fazer extração, fazer curetagem e os procedimentos médicos cuidadosos. De qualquer maneira, isso acontece, não é com qualquer pessoa. Geralmente acontece quando há propensão de ter deficiências genéticas. Então, geralmente, pode acontecer com as mulheres jovens que ainda não estão com formação completa, menos de 17, 16 anos, e pode ter uma gravidez desse tipo. Ou com mulheres com mais de 35, 40 anos, geralmente de maior idade, que os óvulos já formam com alguma deficiência genética. Então, o número de casos que acontece isso, geralmente não é um número de casos grande. Acontece 2 a 3 tipos de gravidez desse tipo em cada 2.000 gravidez. Então, tem uma estatística para isso. Por isso, os médicos são muito preocupados com a mulher, né, que deixa para ter gravidez com idade mais avançada, porque corre o risco de ter uma gravidez molar hidratiforme. Então, essa certamente vai ser uma gravidez frustrada, porque começa um desenvolvimento, e é um desenvolvimento acelerado por causa do excesso de gonadotrofina. As células se desenvolvem muito rapidamente, dividem muito rapidamente, e o ventre materno cresce muito. Então, há uma desconfiança logo, né, até o 3º mês, de que alguma coisa está errada por ali. Porque, geralmente, a gravidez da mulher até o 3º mês quase não se nota, não é? Um avultamento do ventre materno, porque ainda é muito pequenininho e discreto.
mas no caso dessa diferenciação genética, a situação é diferente, tá bom? Então, isso é o que a gente chama, então, de gravidez molar completa ou incompleta. No caso da completa, não tem embrião. No caso da incompleta, que tem 2 espermatozoides, ela forma um embrião, mas o embrião não vinga. Ele não tem condições de levar a gravidez até a formação até o final. Então, essa dúvida tinha saído, apresentada por algumas pessoas, que eu não lembro mais direitinho, mas a explicação biológica para ela é essa que a gente colocou aqui. Foi bom, eu agradeço a pergunta, porque me ensinou mais uma coisa que, apesar de ter tido 7 filhos, eu nunca tive informação desse tipo de gravidez, né? Mas foi muito bom, aprendi mais um. Muito obrigado aí. Vocês veem que professor é bom, porque professor aprende para depois passar para frente. E está sujeito a enganos. E a Ângela colocou assim, ó, professor. Parabéns, professor, pela clara explicação das ocorrências embrionárias, sendo professor de física. De certo, trabalhastes, que ela corrigiu depois, no departamento da reencarnação no nosso lar. Ou já pode escrever para um concurso. Bom, se precisar fazer curso lá, eu vou fazer, ótimo. Na verdade, eu tenho uma certa facilidade para fazer isso, porque eu trabalhei muito tempo com física em sistemas biológicos. Físicas em DNAs, proteínas, né, em membranas celulares, e eu aprendi um bocado de biologia por conta dessa área interdisciplinar que eu trabalhei. Então, eu não tenho muitas dificuldades de ir buscar acesso às informações e aprendê-las de maneira relativamente rápida. Então, muito obrigado aí pela sugestão de vocês. Então, hoje nós vamos tratar, em continuidade, né, o capítulo que fala do aborto criminoso. Agora, não é uma gestação frustrada, mas é uma gestação que foi interrompida deliberadamente. Então, a gente viu as perguntas do Livro dos Espíritos. O que acontece com o espírito quando ele é impedido pelo aborto de nascer? Então, os espíritos, em tese, respondem: ele vai ter que recomeçar, tentar de novo. Mas isso é teoria. É claro que, num caso desse tipo, depende do estágio de compreensão que o espírito reencarnante está. Se o aborto é um aborto deliberado, por razões não justificáveis, portanto, chamado de aborto criminoso, o espírito, se ele for um espírito de índole boa, um espírito que vai reencarnar, ele pode perdoar a mãe e o pai, porque geralmente os dois participam dessa decisão, às vezes só a mãe, não importa quem é o gerador dessa atitude. Quem for o gerador dessa atitude, mesmo que tenha a complacência e a participação do pai, não é? Ambos estão envolvidos espiritualmente, moralmente, com o aborto criminoso. Inclusive, os médicos que fazem e as enfermeiras que participam do aborto criminoso também têm correlação de responsabilidade moral e vão ter que se ver com os problemas de consciência que são gerados a partir daí. Portanto, todos vão ser, não é? Vão ter que esbarrar na lei de causa e efeito, vão ter que assumir a responsabilidade pelas escolhas inadequadas que estão fazendo com relação ao aborto. No caso do aborto, que não é criminoso, que é terapêutico, é outra história, porque não há intenção, há só uma medida de segurança, porque há um processo de malformação, um processo de risco de vida da mãe, principalmente quando a gestação põe em risco de vida a mãe. Então, nesse caso, o próprio Livro dos Espíritos responde isso para a gente.
nesse caso, deve preservar aquela que já tem a vida, porque o outro que está tentando a vida vai ter a sua reencarnação frustrada, mas ele pode tentar de novo depois. E a mulher que já está adulta, ela tem outras pessoas que já dependem dela. Então, nesse caso, o aborto, não é, terapêutico, é aceitável e não cria problemas conscienciais, porque geralmente a mãe não quer fazer o aborto nesse caso, mas o risco de vida, não é, sugere que seja feito. Então, nesse caso, não há crime. Mas no caso do aborto criminoso, então, há um problema sério de envolvimento dos espíritos participantes, seja o pai, seja a mãe, sejam médicos, ginecologistas, obstetras, sejam enfermeiros e seja até hospitais que abriguem isso, não é, como uma atitude, não é, moral, porque tudo isso tem implicação na lei de causa e efeito. Então, nesse caso, se o espírito reencarnante é um espírito de índole boa, ele pode perdoar, né? E não cria problemas maiores de processos obsessivos. Mas se ele deseja ardentemente nascer, precisa nascer, não tem equilíbrio para perdoar, ele vai ficar inimigo, com mágoa, com raiva do pai, da mãe, de quem provocou o aborto, e vai cobrar. Então, pode se tornar, a partir daí, uma mente, não é, cobradora, portanto, criar um processo obsessivo que pode durar nessa encarnação e pode, inclusive, passar para o mundo espiritual e ser resolvido, muitas vezes, em encarnações futuras. Então, cria processos obsessivos de longo curso. Então, aqui nesse capítulo, não é, a pergunta que se faz é essa: reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado criminosamente surgem em esmagadora maioria nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre, como indicar o trabalho expiatório que lhes diz respeito, se passam quase que totalmente despercebidas da justiça humana, porque há uma legislação criminal, não é, para o aborto na grande maioria dos países, dos povos. No Brasil também. Aborto no Brasil, alguns poucos casos que é permitido, não é? E a gente sabe que existe ainda uma tentativa de descriminalizar o aborto de qualquer maneira aqui no Brasil. Então, há uma briga no Congresso e uma briga com a participação da própria população, que opina e toma partido dessas coisas, partido contra e a favor. Mas a gente sabe que o aborto é uma coisa que já existe desde muito tempo e, geralmente, não é, na esmagadora maioria, nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre, porque tem mais recurso e pode, não é, passar despercebido a justiça humana. Então, o André Luiz vai responder isso aqui com uma propriedade muito grande, muito boa. Ele começa dizendo o seguinte: temos no plano terrestre cada povo com o seu código penal, apropriado à evolução desse povo, à evolução em que ele se encontra. Mas, considerando o universo em sua totalidade, quer dizer, as leis espirituais que nos governam, como um reino divino, vamos encontrar o bem do Criador para todas as criaturas como lei básica, cujas transgressões deliberadas são corrigidas no próprio infrator, através da lei de causa e efeito, com o objetivo natural de conseguir-se em cada círculo de trabalho no campo cósmico o máximo de equilíbrio com respeito máximo aos direitos alheios dentro da mínima pena. Em outras
palavras, com a justiça divina, mas também com a misericórdia divina, levando em cada caso, não é, levando em consideração os atenuantes que possam existir, para que o sofrimento, né, para que as penas sejam mínimas. Atendendo-se, no entanto, a que a justiça perfeita se eleva indefectível sobre o perfeito amor, no hausto de Deus, né, dentro da permanência de Deus no universo, dentro de nós, em que nos movemos e existimos, toda reparação perante a lei básica a que nos reportamos se realiza em termos de vida eterna, e não segundo a vida fragmentária que conhecemos na encarnação humana, porquanto uma existência pode estar repleta de acertos e desacertos, méritos e deméritos, e a misericórdia do Senhor preceitua não que o delinquente seja flagelado com extensão indiscriminada de dor expiatória, que seria uma volúpia de castigar nos tribunais do destino, que invariavelmente são regidos pela equidade soberana, pela justiça misericordiosa de Deus, mas sim que o mal seja suprimido de suas vítimas com a possível redução do sofrimento. Então, veja, numa vida que a gente segue, a gente vai cometer atos acertados e errados, a gente vai ter erros e acertos, méritos e deméritos, de acordo com o estágio evolutivo em que a gente se encontra. Então, a bondade e a justiça divina não nos cobra imediatamente ou absurdamente os nossos erros, mas deixa que nós tomemos conhecimento deles e nos fortaleçamos para corrigi-los em nós mesmos, através de um esforço que nós vamos fazendo, à medida que vamos entendendo, a ficar em harmonia com as leis espirituais que nos governam. Então, essa é a equidade soberana do nosso Criador. Desse modo, segundo o princípio universal do direito cósmico, a expressar-se claro no ensinamento de Jesus, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras, arquivamos em nós, na nossa consciência, na nossa estrutura perispiritual, as raízes do mal que acalentamos para extirpá-las à custa do esforço próprio, em companhia daqueles que nos afinem a faixa de culpa, os nossos cúmplices, com as quais, perante a justiça eterna, os nossos débitos jazem, se encontram associados. Então, não adianta dizer assim que o aborto escolhido pela mulher, que tem um marido, que tem um parceiro, a responsabilidade é só dela, que não é verdade. A responsabilidade também é do pai. E é também da mãe que aconselha, do pai que permite, né, do avô, né, do pai da moça, da mãe da moça, dos pais dos rapazes, da sociedade envolvida ali no processo, inclusive dos médicos e enfermeiros que participam dessa história. Em face de semelhantes fundamentos, certa romagem na carne, entremeada de créditos e dívidas, pode terminar com aparência de regularidade irrepreensível para a alma que desencarna, sob o apreço dos que lhe comungam a experiência, seguindo-se de outra em seguida, em que essa mesma criatura assuma a empreitada do resgate próprio, suportando nos ombros as consequências das culpas contraídas diante de Deus e de si mesmo, a fim de reabilitar-se ante a harmonia divina, caminhando assim transitoriamente ao lado de espíritos incursos em regeneração da mesma espécie. Isto é, a gente não precisa, eventualmente, pagar
esses compromissos conscienciais na reencarnação seguinte. A gente pode, por razões diversas, de própria conveniência nossa de superar as dificuldades, num futuro um pouco mais distante. Isto é, vem em encontro com uma das perguntas que Allan Kardec faz no Livro dos Espíritos, dizendo se a justiça divina, não é, dentro dos processos das expiações, impõe vidas, impõe reencarnações compulsórias, obrigando o indivíduo a pagar as suas contas com a sua própria consciência. E a resposta que os espíritos dão é a seguinte: Deus não tem pressa, espera que o próprio filho, o próprio espírito, se reencontre consigo mesmo e veja nele mesmo a necessidade das próprias correções de rumo, dando então oportunidade ao espírito de se preparar para os reajustes necessários. Então é muito bom a gente saber disso, não é? Mas a gente vai ter que acertar os problemas conscienciais, mais cedo ou mais tarde. Isso depende da coragem de nós. E nisso aí, eu gostaria de lembrar também um ensinamento de Jesus que é muito bonito e que a gente deixa passar despercebido, que vem em harmonia com isso aqui que nós estamos falando. Jesus diz assim: se tua mão ou teu olho for motivo de escândalo, arranca-os, joga longe de ti. É preferível entreis na vida sem a mão, sem o olho, depois faz a mesma lição para o pé, né? Com um defeito, do que entrar na vida perfeita e perdê-la toda, né? Com erros repetidos. Então é muito interessante a gente ver que é preferível, Jesus diz que é preferível, se a gente vai nascer de novo, utilizou da mão, por exemplo, para matar pessoas. Então, se a gente tem ainda receio de fazer isso, se encontra enfraquecido na sua vontade própria, né? De usar de novo no momento de mágoa, de raiva, de rancor, usar a mão para tirar a vida de outro, é melhor que a gente nasça, entre na vida sem a mão, sem aquele órgão que nos colocaria em condições de cometer de novo aquele desatino. É preferível, então, a gente nascer aleijado, nascer defeituoso, do que nascer perfeito e perder a vida toda na reincidência do mal. Mas veja bem que Jesus diz que é preferível. Ele não diz que você deve fazer isso, porque depende da sua força. Se você se achar corajoso o suficiente, nasce com o braço, com a mão, e transforma o braço e a mão em instrumento do bem. Por exemplo, trabalhando no plantio do alimento para os outros. A mão que matou, agora planta comida. Ou trabalhando como um cirurgião, salvando vidas, a mão que esfaqueou, agora usa o bisturi para salvar vidas. Então, isso depende, portanto, da coragem do espírito que abriga em si esse compromisso com a escolha equivocada. Então, também no aborto isso acontece. Ele continua: isso ocorre não somente porque o remorso se lhe entranhe, é dessa forma que a mulher e o homem acompliciados nas ocorrências do aborto delituoso, mas principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior, porque o poder de decisão último é dela, à frente da vida que ela prometeu honrar com nobreza na maternidade sublime, desajustam as energias psicossomáticas, os centros de força do perispírito, com mais penetrante desequilíbrio do centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma
na estrutura perispiritual, a sementeira de males que frutecerão, que virão à tona mais tarde em regime de produção a tempo certo. Então, a gente tem uma instrumentalidade própria para que a lei de causa e efeito se faça em nós, isto é, quando a gente faz uma escolha equivocada que fere a nossa consciência, nós lesamos, desarmonizamos no nosso corpo perispiritual o centro de força correspondente ligado àquele tipo de ação. E esse centro de força do corpo perispiritual desarmonizado vai agora, num processo reencarnatório, gerar deficiências no novo corpo que a gente vai formar para a gente na reencarnação próxima. Portanto, ela vai ser uma mãe que vai ter dificuldades para gerar filhos. Porque ela lesou o centro de força genésico da estrutura perispiritual dela com o aborto criminoso. Muito importante isso, né? Isso ocorre não somente porque o remorso se lhes entranha no ser a feição de víbora magnética, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e de desespero, e por vezes de revolta e vingança dos espíritos, aquele espírito que iam reencarnar, que a lei lhes reservara para filhos do próprio sangue, na obra de restauração do destino. Então, ela pode ter como acompanhamento disso os processos obsessivos gerados pelo espírito que fica revoltado por ter-lhe tirado o direito de reencarnar. Então, gera um compromisso, né, com o espírito reencarnante. E, dessa maneira, isso pode começar na própria existência, em que o aborto é provocado, mas pode, às vezes, ser reencontrado numa próxima existência. Depende da reação que o espírito reencarnante absorve no processo da frustração do nascimento dele. Mas continua André Luiz ainda aqui muito bem. No homem, o resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata àquela da qual se envolveu, em compromissos desse jaez, na forma de moléstias testiculares dos testículos, da geração, portanto, de espermatozoides, das desendocrinias, quer dizer, deficiências na parte endócrina, das glândulas genésicas diversas, criando distúrbios mentais com evidente processo de obsessão por parte de forças invisíveis, espíritos, emanadas de entidades retardatárias que ainda encontram dificuldade para perdoar aquela deserção, aquela atitude provocada ou induzida ou forçada, às vezes, até por coação emocional pelo homem. Então, no homem, essas consequências, segundo André Luiz aqui, ela vem em existência imediata. Às vezes, na própria existência que o indivíduo induziu as pessoas ao aborto. Nas mulheres, as derivações surgem extremamente mais graves. O aborto, provocado sem necessidade terapêutica, revela-se matematicamente seguido por choques traumáticos no corpo espiritual, tantas vezes quanto se repetir o delito de zela maternidade, porque há mulheres que fazem 1, 2, 3 abortos em seguida, mergulhando as mulheres que a perpetram em angústias indefiníveis, além da morte, de vez que, por mais extensas se lhes façam as gratificações e os obséquios dos espíritos amigos e benfeitores,
por mais que os espíritos amigos e benfeitores a ajude, que lhe recordam as qualidades elogiáveis, mas elas se sentem diminuídas moralmente em si mesmas, envergonhadas diante desses mesmos amigos que zelavam por elas, não é? Fica envergonhada de ter agido dessa forma, então fica com o centro genésico desordenado e infeliz, assim como alguém indebitamente admitido num festim brilhante, carregando uma chaga que a todo instante se denuncia. Quer dizer, a gente se sente envergonhado diante dos espíritos generosos, amigos, que nos auxiliaram durante a vida. A gente é como se a gente tivesse, né, feito uma coisa errada e tem vergonha de encarar aqueles que esperavam de nós uma atitude certa. Dessarte ressurgem na vida física, numa nova existência, externando gradativamente na tessitura celular de que se revestem, agora no novo corpo, a disfunção que podemos nomear como sendo a miopraxia do centro genésico atonizado. Vamos traduzir isso aqui. Miopraxia é o mesmo que disfunções. Então, disfunções do centro genésico sem tônus atonizado, sem tônus funcional, sem tônus de normalidade, portanto, com deficiências. Padecendo logo que reconduzidas ao curso da maternidade terrestre, isto é, reencarna como mulher, entra na fase adulta, às vezes já na adolescência começa a já ter problemas de natureza endocrinológica, com miopraxia, com disfunções do centro genésico, às vezes vem com útero infantil, às vezes vem com cistos já no ovário, vem ou com uma série de enfermidades que vão surgir daí. Depende, cada caso é um caso. Não é? Então, logo que elas são reconduzidas ao curso da maternidade terrestre, as toxemias da gestação, isto é, os processos tóxicos gerados pelo centro genésico desarmonizado perispiritual, que influiu em deficiências de formação na parte hormonal e funcional do sistema genésico da mulher, tá certo? Começa, então, o processo de toxemias da gestação, de doenças, enfermidades da gestação. Dilapidado o equilíbrio do centro referido, as células ciliadas, por exemplo, mucíparas e intercalares, não dispõem de força precisa na mucosa tubária para a condução do óvulo na trajetória, através da trompa, né, para levar o ovo fecundado até o útero. Então, veja que as células ciliadas que vão ajudando, empurrando o ovo formado, que já vai fazendo as divisões celulares, levando esse ovo, essas células, agora em divisão celular, para dentro, né, através da trompa, para dentro do útero, essas células não funcionam mais. Então, ela pode ter uma gravidez tubária, que vai dar problemas graves, que tem muita dor, que gera consequências de sofrimento para a mãe. Tá certo? Então, essas células, né, que se dispõem, que precisam da força precisa na mucosa tubária para a condução do ovo na trajetória através dele, né, endossalpingeana, as palavras estranhas, mas é através de dentro desse tubo, não é? E também não tem recursos para alimentar o ovo no impulso da migração por deficiência hormonal do ovário, determinando não apenas os fenômenos da gravidez prenhez ectópica significa localização do
da mórula dentro do tubo, né? Ela vai ter uma gravidez tubária, ou uma falta de nidação, né, dentro do próprio útero, criando, por exemplo, uma localização fora do lugar do ovo, mas também pode gerar síndromes hemorrágicas de importância grande, decorrentes da falta de nidação ou nidação inadequada do ovo fora do endométrio, fora da parede interna do útero, que chama endométrio, né? Ainda mesmo quando já esteja acomodado na concha uterina, mas não se fixa direito. Então, acaba tendo um problema de gestação com isso, trazendo habitualmente os embaraços, conhecidos como a placentação baixa ou a placenta prévia hemorrágica, que constituem, na parturição, verdadeiro suplício para as mulheres portadoras do órgão germinal em desajuste. São muitas consequências, né? A gente talvez, por causa do nosso tempo, podia parar aqui, depois a gente continua falando dos outros problemas que podem surgir, não é? Na próxima sexta-feira, e a gente pode conversar um pouco. Eu imagino que está todo mundo cheio de vontade de fazer perguntas. Então, vamos gastar nosso resto de tempo com as perguntas com vocês. Vamos parar nesse capítulo e a gente continua ele na próxima sexta-feira. É um capítulo bem longo e complexo, né, professor? Isso. E muito importante, né? Sim, o pessoal está falando aqui, né? Esclarecimentos necessários, a Ariane colocou aqui, ó. Mas já tem perguntas já e comentários aqui, né? A Helena Ribela, ela comentou, quando você estava falando daquela outra parte, né, da pergunta anterior, que agora eu entendo porque o médico deu aquela resposta quando ele iria me explicar tudo isso. Como eu abortei em casa e tive que ir para o hospital com muita hemorragia. Obrigada pelo esclarecimento. Ela falou que com 2 meses já está bem barrigudinha, quando você falou que as células se multiplicam muito rápido, né? Certo, exatamente. E aí tem uma pergunta aqui da Olga. Ela colocou assim: em caso de aborto permitido pela lei, a mãe terá responsabilidades futuras por ter feito um aborto nessas circunstâncias? Veja bem, se depende do que a lei permite. Por exemplo, nos Estados Unidos, existem estados que o aborto é proibido. Existem estados que o aborto é permitido até o 3º mês. Qualquer aborto. Então, nesse caso, o aborto é criminoso. Mas, se for por uma fragilidade do organismo da mulher, da mãe, e que põe em perigo a mãe, então aí salva-se a mãe. Porque se levar a gravidez até o final, a mãe pode morrer e morrer também, em qualquer momento, morrer o feto junto. Então, nesse caso, é preferível, então, que o aborto seja feito para preservar a vida da mãe. E é só nesse caso que não é criminoso. Fora isso, ele é de natureza criminosa. Por exemplo, se você, não é, tem uma gravidez e na gravidez você, por exames, deteta que a criança vai nascer com síndrome de Down ou que vai nascer com alguma deformação pequena, por exemplo, teve uma malformação da mãozinha, que já dá para ver hoje pela ultrassonografia, você vê o corpinho direitinho e vê se tem alguma malformação do pezinho, da mãozinha. Então, se ele vai nascer com alguma deficiência desse tipo, é porque o espírito precisa dessa situação. Então, se a mãe, porque o neném vai nascer aleijado, faz o aborto, ela tem responsabilidade
e impedir aquele filho de nascer com a deficiência que ele precisa. Portanto, nesse caso, é um aborto criminoso. São situações delicadas, não é? A gente tem o direito de fazer isso. A gente tem livre-arbítrio para fazer isso, mas tem consequências. Então, melhor a gente saber das coisas e ter coragem de enfrentar, sabendo que a nossa encarnação é apenas um processo evolutivo que dura pouco tempo, que 50, 60, 70 anos de vida encarnada, que representa por um espírito imortal que tem milhares de anos já e que vai durar para sempre. É melhor que a gente tenha coragem de enfrentar as consequências, não é? Da vida difícil e sair dela purificado. Portanto, a compreensão da realidade espiritual ajuda muito em tomar decisões acertadas, mesmo que difíceis para a nossa encarnação. Mas se a gente tem fome e sede de justiça e tem o desejo ardente de estar em paz com a própria consciência, a gente aceita essas situações e vence. Porque a gente teria que enfrentar de qualquer maneira, por exemplo, a gente nasce perfeito, né? Mas depois tem um processo qualquer, às vezes até um acidente, uma doença virótica, que tira a normalidade do nosso corpo físico. A gente fica doente, paraplégico, fica com um processo infeccioso grave e tem que viver uma vida inteira sofrendo. Você vai tirar a sua vida por isso? Não. Então, por que tirar daquele neném que vai nascer, que precisa daquela experiência? Então, é nós espíritas que conhecemos a realidade do mundo espiritual e sabemos o significado de uma encarnação, não é? Que vai nos ajudar à libertação da nossa consciência, a gente tem uma responsabilidade muito maior do que as outras pessoas que não têm esse conhecimento espiritual. Então, é claro que para a pessoa que não tem esse conhecimento espiritual, tem um atenuante da ignorância, mas está errado de qualquer forma. Então, para deixar bem claro, né, professor, mesmo que amparado ou amparada pela lei, em qualquer circunstância, se provocar o aborto, é um aborto criminoso perante as leis de causa e efeito, né? É, porque nesse caso, a lei humana é uma lei menor do que a lei espiritual. E ela é uma lei equivocada. Do mesmo jeito que a gente tem a lei da pena de morte em muitos países. Pena de morte é assassinato social. A sociedade assumiu, quando aprovou a pena de morte, a responsabilidade de matar o bandido, que foi, não é? Foi condenado à morte por um crime que cometeu. Porque você não sabe se ele já pode começar a acertar as consequências do crime dele agora, enquanto está vivo. Por que tirar a vida dele? Deixa ele pagar as contas. Se Deus permite que ele continue vivo, é porque através da reencarnação, através da vida física, ele vai ter que enfrentar a consequência dos seus erros. Portanto, a gente não tem o direito de fazer a lei, né? A lei que permite, não é, a pena de morte, é uma lei criminosa da sociedade. Ela não isenta o espírito da responsabilidade, cria uma responsabilidade social pelo crime acobertado por uma lei escolhida pela maioria das pessoas, porque a lei é aprovada no Congresso, que foi aprovada pelas pessoas que puseram lá os congressistas para votarem. Ok.
E aqui tem um comentário da Kátia que falou: o mais surpreendente é que o professor estuda, entende e tem didática para nos explicar minudências. Excelente. Eu aprendi uma coisa interessante, Kátia. Quando a gente estuda para aprender e a gente sabe explicar. A gente só não sabe explicar quando não entendeu direito. Então, a gente tem que estudar para aprender. Essa é a vida do professor. O professor é um indivíduo que aprende e passa o aprendizado para frente. Mas isso não significa que ele sabe tudo, ele é só um professor. Quem sabe tudo é o mestre, nosso querido mestre Jesus. Ele é o nosso grande mestre. Todos nós somos aprendizes que, através do que a gente já aprendeu, a gente pode trocar conhecimentos. E aqui, continuando, professor, tem um comentário da Sandra Sorage. Professor, tem uma trilogia sobre o aborto do médium Nércio Antônio Alves. Piedade, recorrendo aos futuros pais, os abortados e nós abortamos, profissionais e curiosos. Compreensível. E aí, Já qual ouviu é falar? muito bom isso, mas gostaria de saber se é uma trilogia interessante, né? Primeiro, deve ser bom, porque ele começa com piedade, né? Recorrendo aos futuros pais. Então, ele considera com muita importância o fato da responsabilidade que temos de não impedir os processos reencarnatórios. Muito bom, deve ser bom os livros, eu não conheço. E aqui é a pergunta lá da Suzy Prudente, de Goiânia. Professor, pode-se, nessa mesma encarnação, uma mulher que cometeu um aborto construir um caminho de trabalho ao próximo e construir um caminho de trabalho ao próximo, pagar sua dívida? Além de poder, Suzy, deve fazer isso. Porque a gente, quando comete qualquer atitude equivocada que fere, a gente deve fazer o esforço de corrigir aquilo com o bem no lugar. Essa é uma recomendação de Jesus. Reconciliar com o adversário enquanto a gente está a caminho com ele. Isto é, em tempo, percebendo o erro cometido, corrija as consequências desse erro. Se você não puder corrigir no caso do aborto, com o espírito que ia reencarnar, ore por ele e peça desculpas. E, ao mesmo tempo, cuide de algumas crianças, que seja como padrinho, tutor, dando àquela criança o que você deveria ter dado para aquele que não nasceu. Então, você pode, por exemplo, buscar uma família pobre e não precisa adotar o filho, não precisa tirar o filho da família, mas você pode assumir a responsabilidade da educação do filho, da escolaridade do filho, da saúde do filho daquela família. Essa é uma maneira elegante que a gente tem de compensar, não é? A prática do aborto, que eventualmente a gente possa ter cometido. Né? Não importa, uma vez que já aconteceu, o certo é provocar, com as nossas decisões, uma mudança de comportamento e um benefício em favor daquilo que a gente fez de errado, construindo certo. É sem dúvida que a gente deve fazer isso. E aqui uma pergunta do Luiz Carlos em duas partes. Entendi no meio das belas explicações que uma expiação não necessariamente acontece na encarnação imediatamente seguida. Isso porque o espírito não poderia estar evoluído o suficiente para aprender. Continuação. E entender a expiação que está sofrendo. É isso mesmo? Se você não tem a força necessária ainda para pagar, para recompor naquela situação, se prepare primeiro, para depois vencer. Olha,
Isso é uma coisa tão interessante, né? Essa justiça, a misericórdia divina, que ela nos beneficia enquanto a gente está no mundo espiritual. Eu estou relendo um livro chamado Memórias de um Suicida, onde o espírito orientador daqueles espíritos suicidas que estão em recuperação na colônia Maria de Nazaré, como descreve o livro, ele diz claramente isso: vocês que estão aqui agora, começando a aprender as coisas espirituais, para fazer uma análise mais cuidadosa né, sobre as atitudes que vocês tomaram, que os levaram a cometer o suicídio, que vocês aprendam, passem um tempo adequado no mundo espiritual, estudando, treinando, se fortalecendo, para que na próxima encarnação, que vocês vão ter que se ver de novo com a tentação, vocês tenham força suficiente para não incorrer de novo no erro e vencer a prova, né? Passar pela expiação com coragem e não reincidir no erro. Então, a gente pode, inclusive, entre uma encarnação e outra, se preparar no mundo espiritual para nascer com a força e com a formação adequada para a gente se auto-superar na vida, na encarnação seguinte. Isso é a misericórdia divina. Ela não quer que a gente sofra, quer que a gente se corrija. A Kátia colocou aqui: o reajuste com a lei divina é em dose homeopática. É do tamanho que a gente consegue. É o que significa aquilo que Jesus disse: Deus não põe cargas pesadas em ombros fracos. Então vamos lá, professor. Tem mais uma pergunta aqui em duas partes também, do Rafael Vicentim. E logo na sequência tem uma da Maria das Graças, que é muito... Não, da Shirley, perdão, que é muito parecida, né? Então ele começa assim: professor, uma vez em um estudo surgiu uma questão que tenho dificuldade. Perguntar a respeito da possibilidade / legalidade de um aborto de uma garota de 10 anos que havia sofrido um estupro. Eu pensei na primeira lei, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Eu, sinceramente, fico com bastante dúvida, pois é uma criança, não tem responsabilidade nem sobre si mesma. É E aí a verdade. Shirley, Sim. e a Shirley perguntou, parecido, né? Professor, e no caso de uma criança, menina, engravidar do próprio pai em caso de abuso? Eu acho que Pois está é mais, correlacionado. é mais grave ainda. Tudo isso tem problemas espirituais enormes envolvidos. Porque, veja bem, a criança, se ela engravidou, é porque o organismo dela, até certo ponto, já está meio pronto para isso, em parte para a gestação, mas ela tem dificuldades do ponto de vista da própria do próprio tamanho dela, da própria capacidade de armazenar uma criança que vai se desenvolver dentro dela. Então, nesse caso, se há risco de morte da menina, então o aborto é justificável. E quando isso acontece dentro da própria família, pelo abuso de um pai, a gente nem imagina quais são os graves problemas que tem por trás, porque a gente não sabe qual é o espírito que está habitando esse corpo de menina, qual é a história espiritual pregressa dela. Quem é o espírito que está querendo nascer ali? Se todos eles não estão enredados em crimes anteriores e por isso estão juntos. Então, é uma situação dramática para nós, os encarnados, que não temos a visão espiritual da história. É muito difícil tomar decisões nessas situações. Mas os espíritos bondosos que acompanham o caso sabem definir isso com clareza. Tá certo? Então, aí a gente tem que ter uma confiança imensa em Deus e pedir a Deus, com toda a força da nossa capacidade de pedir e de confiar em Deus,
a inspiração para agir da maneira mais adequada possível. São situações difíceis, dolorosas. E é muito difícil a gente fazer julgamento prévio nessas situações. Mas há casos de meninas de 9, 10 anos já ter gestado, ter tido uma gravidez que foi até o final com sucesso. Há casos na literatura médica. Mas é uma história difícil. É claro que os pais aí vão ter a responsabilidade de ajudar a menina com todo o carinho, com toda a atenção e com todos os cuidados possíveis. Mas é difícil. Eu juro para vocês que eu não quero uma situação dessa para tomar decisões, porque é muito difícil. É dramático, né, professor? É. E aqui, ó, a Shirley colocou: as obras Dramas da Obsessão, da mesma autora, também esclarece muito as faltas cometidas. É. Dramas da Obsessão é da Ivone Pereira, né? Deve ser do mesmo que o senhor falou lá do Memórias de Suicida? Exato. É um dos livros da Ivone do Amaral Pereira. O Memórias de um Suicida também é. A Maria das Graças colocou: eu acho o professor Otacílio simplesmente fantástico, porque explica com paciência e carinho. Muita gratidão por isso. Eu que agradeço, porque, na verdade, essas situações são situações que qualquer um de nós está sujeito. Como é que nós agiríamos diante de uma situação dessa? Não é nada fácil. Eu tenho um amigo, casal, né, que a filha, com 13 anos, engravidou. E eles cuidaram da menina com carinho, com atenção, levou a gravidez até o final, porque eles são espíritas. Levou a gravidez até o final e eles cuidaram da menina e do neném que nasceu até a menina ter a condição de maturidade para continuar cuidando do filho. Então, viveram todos juntos na mesma casa, os pais cuidando da filha e do neto. É coragem, né? Precisa ter coragem para fazer isso, mas são vencedores. Precisa realmente ter muita maturidade, né, professor? Porque é uma situação bem difícil. Precisa sim. E a Elza colocou aqui: muito bom, queridos amigos, abraços. Oi, Elza, um abraço para você, amiga. A Elza é uma estudiosa da doutrina. Ela daí de São Carlos, professor? Não, ela parece que morava fora do Brasil, agora ela voltou para o Brasil, se não me engano. Acho que ela morava nos Estados Unidos, se não me engano. A Ana Cinta também conhece ela, deu uma boa noite para ela. Isso, é. Chegou uma pergunta aqui do José Aristides: ainda que o aborto seja permitido por lei, exemplo, perigo de vida para a mãe, isso seria uma expiação para os pais? Quase sempre é. As gravidez, gestações difíceis, têm problemas de compromisso, não só dos pais, quanto do espírito reencarnante. Sem dúvida nenhuma. Porque, veja bem, olha como é bonita a lei divina. O que é o mal? Como é que a gente poderia definir o mal? O mal é tudo aquilo que a gente escolhe, faz, que atrapalha a nossa evolução natural. Porque Deus, com as leis divinas, criou um mecanismo natural de evolução e de crescimento sem maiores dificuldades. As leis são para a nossa felicidade. Mas todas as vezes que a gente viola, por escolhas inadequadas, o processo natural de evolução, a gente cria impedimentos para a nossa evolução que complica a nossa vida. E isso traz sofrimentos para nós. Então,
A maioria dos sofrimentos que a gente carrega para nós vem das nossas escolhas inadequadas. E aí, o sofrimento é um reajuste para trazer a gente de volta, porque a lei de causa e efeito não é punitiva, ela é corretiva. Trazer a gente de volta ao processo de desenvolvimento natural, seguindo a lei de evolução. Porque, afinal de contas, o que é a lei de evolução, senão Deus puxando nós para Ele? Porque evoluir é caminhar para a perfeição, para a plenitude espiritual, para estarmos em comunhão com Deus. Então, é Deus, a lei de evolução é Deus puxando a gente para frente. Professor, estamos chegando nos minutos finais, não temos mais Isso. pergunta. Aqui Nós vamos, a então... Chile colocou. Sim. Professor é professor, nos esclarecendo e assinando sobre esse assunto muito importante. E a Elsa respondeu a sua pergunta. Sim, ela está em Curitiba e morava em Londres. Isso mesmo. E Muito bem-vinda. A Ana Cita falou que a professora Elsa e Milena hoje. A Milena, eu vi ela por aí também. Um abraço, Milena. Então, professor, chegamos ao fim de mais uma aula, né? Que nós temos apenas 3 minutos. Então, Sim, na próxima mas na semana... verdade vamos voltar ao tema ainda. Isso, na próxima semana continuaremos deste ponto, né? Enquadradas na arritmia do centro genésico, certo? Então, quem não teve oportunidade de assistir ao vivo hoje, estude, para que na próxima semana a gente continue e coloque suas perguntas, seus comentários aqui no chat. Então, queremos agradecer a todos vocês pela companhia, pelas perguntas, pelos comentários, né? Foi muito bom, mais uma sexta-feira, chegando ao final do estudo desta obra, e o professor, como sempre, nos esclarecendo bastante. Então, vamos encerrar com uma prece, professor? Sim. Você dirige a nossa prece. Vamos agradecer a Deus pela alegria de estarmos juntos. Então, elevemos esses pensamentos e sentimentos de gratidão, de fraternidade, de amor a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo, a toda espiritualidade bondosa que nos ampara, que nos esclarece. Gratidão ao professor Otacílio, que ele seja envolvido em um grande abraço de todos nós, que possamos mentalizá-lo sendo abraçado, e que possamos, irmãos, continuar a trabalhar, continuar colocando em prática tudo aquilo que já sabemos, tudo aquilo que já temos conhecimento. Que possamos ser envolvidos pela bondade e pelo amor do nosso Mestre querido, e que possamos continuar a nossa vida, encarnação, fazendo o melhor que já temos, o melhor que já podemos. Nos ampare, Mestre querido, permaneça conosco e guie nossos passos, nossas ações, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muita Grande paz a abraço a todos. todos, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira.